A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de direito, tem a honra de recebê-los para o webinar Análise exploratória da legislação brasileira referente à figura da mulher, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês da Criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito de São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, Isabela, muito obrigada a todos e a todas que estão conosco aqui nesta tarde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vou iniciar minha fala fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de cútis branca, estou com cabelo liso, loiro, longo, estou usando uma blusa preta, estou em um ambiente de escritório, atrás de mim tem uma estante com livros. Estou maquiada. Bem, é um prazer estar aqui em mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, e um evento tão especial, um evento com uma pessoa muito querida e muito especial para todos nós, que é a doutora Bruna Silos, nossa coordenadora da CAD. Ela é coordenadora no projeto Incubadora de Talentos, fez e faz um trabalho muito importante dentro da comissão. É uma pessoa de grande valor e que contribui imensamente com a história e com todo o desempenho do trabalho realizado ao longo da nossa gestão. Uma advogada jovem, extremamente competente, aguerrida, alguém que trabalha com esta temática e que tem total competência para falar a respeito deste tema tão denso e tão importante para todos nós. Então, eu quero agradecer muito a doutora Bruna por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui e compartilhar conosco de forma muito generosa o seu conhecimento em relação a essa questão. Vamos falar hoje sobre todas as legislações atinentes às mulheres. Será com certeza um evento que fará muita diferença na sua história, contribuirá para o seu desenvolvimento acadêmico. Então, Bruna, muito obrigada por estar conosco hoje, uma alegria recebê-la aqui, né? E você está em casa, então estamos todos em casa aqui hoje, não? Quero também agradecer muito a nossa presidente de mesa, a querida Thaís Grande, que está também conosco neste projeto, também é coordenadora do projeto Incubadora de Talentos, também, sem ela, o que faríamos nós, né? Ela tem feito um trabalho magnífico, é uma pessoa com a qual nós sempre podemos contar, tem feito um trabalho realmente de excelência, então eu quero agradecê-la por estar mais uma vez aqui conosco, disponibilizando o seu tempo de forma muito generosa. Sei que são muitos os afazeres, a agenda é concorrida, mas ela está aqui conosco. Então, muito obrigada, Thaís, obrigada mesmo. Quero também cumprimentar os nossos acadêmicos que estão aqui conosco, representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito. Temos aqui hoje o Francisco, que nós costumamos chamá-lo de Eric no nosso grupo, né? Então, ele se apresenta com o nome que ele prefere ser chamado. Então, é um prazer recebê-lo aqui, obrigada, né, por estar conosco nessa tarde. A Fernanda também, que está conosco. A Fernanda está com um pouquinho de instabilidade na internet dela, isso acontece, é absolutamente normal, né, nesses novos tempos que nós estamos, equivale ao que no presencial seriam os problemas com o trânsito, né? Estamos tentando chegar, ela está tentando chegar no evento, mas de vez em quando dá umas travadas aí no trânsito, mas muito obrigada, Fernanda, por esse esforço, por estar aqui conosco. É muito bom poder contar com você e com o Eric na comissão. Eu sempre digo, a comissão existe por vocês e para vocês. Vocês são o fermento dessa comissão. Tudo que a gente faz, tudo que nós pensamos, que nós idealizamos, é pensando que em todas as instituições de ensino existem acadêmicos e acadêmicas como vocês, que estão aí firmes, determinados a construir uma carreira de sucesso e desde já estão investindo na história de vocês.
Então, muito obrigada por estarem aqui. Com certeza vocês representam grandemente todos os membros da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Vou passar a palavra agora para o Eric se apresentar, depois a Fê, e depois você toma a palavra para encaminhar para a doutora Thais. Eric, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui. Agradeço o convite para mediar esse grande evento que vamos ter daqui a alguns instantes. Meu nome é Francisco Eric Marinho Marques, mais conhecido como Eric. Sou acadêmico do Direito pela Universidade Anhembi Morumbi. Estou aqui no 7º semestre. E, especialmente na data de hoje, eu vou desejar um feliz Dia do Servidor Público para os presentes. Com certeza tem alguém aqui servidor, e eu também na condição de servidor. Agradecer, principalmente o pessoal da saúde, né? E educação, por tudo que tem nos feito, em especial na pandemia. Agora eu passo a palavra para Nanda. Boa tarde a todos, meu nome é Fernanda Meirelles Botelho, eu sou acadêmica da Universidade de São Judas, eu estou no 10º semestre, agradeço imensamente a participação desse evento, de todos, e agradeço pela oportunidade também de participar desse evento. Passar a palavra para... Uma alegria te receber aqui, Fernanda. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E será um grande evento com a contribuição de vocês, percebe? Muito obrigada, doutora. Agora eu quero passar a palavra para a doutora Thais, que é a nossa presidente de mesa e irá conduzir este grandioso evento, que eu estou aqui ansiosa para ouvir a doutora Bruna. Thais, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Doutora Adriana sempre muito generosa na apresentação, né, na condução dos trabalhos. Eu quero primeiro fazer minha autodescrição. Sou uma mulher, né, de cores claras, cabelo cacheado. Estou vestindo uma camisa em detalhes verdes, cinza e bege. E eu estou num ambiente de escritório também. Ao fundo tem uma estante com livros, né? E hoje nós vamos falar sobre a análise exploratória da legislação brasileira referente à figura da mulher. E, para isso, nós temos a honra de receber a nossa colega, coordenadora também da Incubadora de Talentos, doutora Bruna. Seja muito bem-vinda, doutora. E representando os acadêmicos, agradecer também o Francisco, né, o Eric, agradecer a Fernanda, agradecer mais uma vez a doutora Adriana pelo brilhantismo que tem conduzido a nossa comissão. Vou colocar nossa, né, porque o CAD é de todos, né? Então, tem conduzido os trabalhos, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico, que é o futuro da advocacia. Então, isso não tem dúvidas de que sem isso, sem esse trabalho, a advocacia aí está comprometida. Então, doutora, muito obrigada. A gente sabe que não é um trabalho fácil, que exige muito do tempo, e a senhora está sempre aí à disposição para nos auxiliar, nos acolher, nos receber. Aproveitar também para agradecer, né, os colegas das secretarias das comissões, em especial a Cultura e Eventos, que sempre aí dando apoio, e cai a internet, eles vêm, resolvem, o nome está errado, eles renomeiam e dão esse suporte para a gente. Mas vamos lá, vamos conduzir os trabalhos. Então, dando início aos trabalhos de hoje, vamos receber aqui a doutora Bruna Silos, advogada, professora, sócia do escritório Vilela e Silos Advogadas, mestre formada pela Universidade de São Paulo, no programa de Direitos e Desigualdades. Pesquisadora convidada pela Universidade de Sevilha, na Espanha, onde se aprofundou em temáticas de direitos humanos e diversidades. Doutora, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos e todas e todes. É um imenso prazer poder estar aqui nesse espaço hoje, falando com vocês, para vocês, numa casa que eu me sinto sempre tão acolhida, numa comissão que também tem grande parte do meu coração. Depois de toda essa apresentação tão generosa da doutora Adriana e dos companheiros acadêmicos também. Eu gostaria também de me descrever também. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo cacheado, estou usando uma camisa amarela e um blazer azul escuro, e estou no meu ambiente de trabalho em minha casa. É isso. Então, agora eu vou apresentar
tá? Um PowerPoint, que eu acredito que ele vai auxiliar na minha explanação, trazendo uma maior didática. Eu vou checar se vocês estão vendo, só um minutinho. Está acontecendo a apresentação? Sim? Eu poderia? Isso. Muito obrigada, então. Então, superada essa etapa de agradecimento, de poder falar nessa comissão e poder fazer parte dela e poder enxergar a realização, né, de tanto trabalho e de tanto crescimento dessa casa que é a OAB, que é de todos os advogados e as advogadas, eu sigo aqui com um tema que eu também gosto muito de falar, também agradeço de poder ser a porta-voz desse tema tão necessário para tantas mulheres, né, e para toda a sociedade como um todo, não só para as mulheres. Eu gosto de falar que não estou falando para as mulheres, estou falando para as mulheres, para os homens, para as pessoas não binárias, para todo mundo, porque esse é um tema extremamente necessário, né. A minha fala, ela vai se pautar em cima de uma análise, tá? Uma análise que a gente chama na academia de exploratória, então ela tem só o interesse de tirar um véu e trazer informações do estado da arte de uma situação que já existe, tá bom? Eu gostaria muito de me aprofundar em cada ponto em específico, estou aberta para quem quiser ter essas conversas também, em diversos espaços, mas a minha intenção é trazer um panorama exploratório com o todo, tá bom? Então, um pouquinho do que a gente tem até hoje, que é muito, tá? É uma caminhada longa de uma transposição do lugar da mulher, que eu vou apresentar para vocês, de um lugar muito interno, doméstico, para um lugar de proteção, um lugar público. Então, tudo isso vai ser trabalhado pouco a pouco, tá? Eu também usei uma análise documental, tá bom? Em cima da legislação. Então, o que eu também recomendo vivamente aqui para todos e todas os acadêmicos de direito, que é sempre leiam a letra da lei, assim. Às vezes a gente vai ouvir muito sobre, mas só quando a gente lê que a gente tem noção clara do que está acontecendo, né? Então, achei muito interessante quando eu fui ler essas leis bem antigas, que eu vou trabalhar um pouco, e até me dava um arrepio, assim, uma estranheza muito grande de como isso um dia esteve na lei. Mas que bom que também já não está mais assim, muita coisa mudou, tá? Eu vou controlando o meu tempo também, porque se deixar aqui eu posso falar até o dia de amanhã, mas eu prometi que eu não vou falar tanto. Então, vamos passando aqui. Então, eu começo com uma primeira provocação, né? Os homens e as mulheres, eles são iguais? Peço desculpa aqui para também outros recortes possíveis, mas aqui só olhando para homens e mulheres, né? Enfim, cis e trans. Eles são iguais em hormônios, em posicionamento de mundo, em forma de existir mesmo, em todos os seus aspectos? E daí fica essa provocação, né? Se a gente é igual em todos os sentidos. Mas e em direitos e deveres? Direitos e deveres, pela Constituição, deveríamos ser iguais, né? Pela Constituição, está assegurado num dos nossos artigos, na minha opinião, mais importantes, né, que é o artigo 5º, logo no inciso 1º, vem que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. E também vou mostrar para vocês que esse artigo não está do nada aqui, ele está depois de muita luta e muita conquista. Porém, em nossa sociedade, ela existe uma valorização dos papéis, né? No qual os papéis masculinos eles são supervalorizados em detrimento dos femininos, trazendo prejuízo para as mulheres que, em sua dimensão mais acentuada, chegam à violência contra a mulher. Então, embora teoricamente a gente seja igual, socialmente existe essa supervalorização do papel masculino. E isso existe há anos, e eu sempre gosto de pensar que a gente está num momento favorável, a gente está num momento de muita caminhada, de muita conquista, e que a gente já tem muito mais instrumento hoje em dia para lutar por essa igualdade do que a gente teria 100 anos atrás, 200 anos atrás. Então, embora esteja feio o momento, ainda é melhor do que em outros períodos. Então, retomando um pouco dessa frase, a desigualdade ela chega a ser tão brusca que ela culmina em violência, né? Em aspectos violentos contra a mulher.
E essas origens, elas vêm tanto históricas quanto sociais, como propriamente jurídicas, né? O histórico e social vem muito de uma estrutura de como a sociedade se constituía, e o jurídico acaba que consolida tudo isso, né, da forma legislativa. A gente reforça uma estrutura social que já existe por meio da lei. Então, acho que é muito válido a gente olhar para o jurídico e pensar que por trás dele existia o social e existia o histórico, mas que o jurídico é uma forma de exteriorizar documentalmente, né, que acaba que se torna documental também nos códigos, tudo aquilo que já existia socialmente. O nosso Código Civil anterior ao que a gente tem hoje era o Código de 1916. Nesse código, é muito importante ressaltar uma ponderação e uma normativização desse código. O que seria? É o aspecto de quando a mulher, mesmo após a maioridade, deixava de ser solteira para se tornar casada, se casava, ela perdia o papel de capaz para se tornar relativamente capaz. Isso por quê? Porque existia uma visão tácita de que a mulher deveria ocupar o ambiente doméstico. E ali seria o papel dela, aquele seria o lugar dela. Então, ela seria restrita a esse ambiente. E tudo aquilo que era público, negócios, contratos, empresas, seria uma função, então, do varão, do cônjuge masculino. Isso há não tanto tempo atrás, em 1916, né? Há quase 100 anos atrás. Pensando nessa mesma lógica, a mulher tinha muitos poucos direitos públicos, né? Ela normalmente estava sobre e é interessante que isso era olhado com um olhar de protetivo, tá? A mulher era vista como um ser que tinha menos discernimento, então ela precisava ser protegida, tanto pelo pai antes, depois pelo marido, o que hoje em dia é um absurdo a gente escutar isso, mas era o olhar da época. Então, a gente, nessa mesma linha, tínhamos muito poucos direitos, dentre eles o voto, né? Aí, em 1932, foi aí que a gente passou a votar. Então, a questão política, a questão social, ela era tão pouco uma questão feminina que nem direito a voto a gente tinha. Se for procurar, existiam exceções censitárias de mulheres que não entraram no Código de 16 e que conseguiram votar, mas isso era totalmente exceção, era 0,5%. Tá? Então, a gente nem votava, nem era votada. Então, em 32, a gente consegue passar a votar. Né? Porém, ainda era um aspecto que as mulheres casadas precisavam da autorização do marido, e as viúvas e as solteiras, elas tinham que comprovar renda para votar. E essa renda também era um aspecto muito restrito, porque, em geral, os homens que cuidavam da renda, eles eram os titulares dos patrimônios. Aí aqui eu trago uma recomendação, que é essa série Coisa Mais Linda, né? Enfim, é uma série, ela é fictícia, mas ela traz alguns aspectos bem interessantes, né? A protagonista é a Malu, ela se passa na década de 50, e ela é uma mulher casada que descobre que foi abandonada pelo marido, e ela vê como alternativa, então, abrir um negócio, seria uma casa de jazz. Ela encontra uma parceira de trabalho, que seria a Adélia, e quando ela procura um contador para abrir, então, a casa, né, que ela já conseguiu um lugar, já conseguiu músico, já conseguiu tudo, o contador fala, não, você não está entendendo, você não pode abrir essa casa porque você é mulher. Mulher não assina nada, mulher não tem empresa, você precisa do seu marido, tá? Daí ela, enfim, é ficção, ela dá um jeito, eu acho que ela falsifica a assinatura do marido, não me lembro exatamente o que ela faz. Mas eu acho bem interessante essa ilustração que essa série traz. Aqui também acho bem legal também a gente diferenciar um pouco a luta das mulheres brancas das mulheres negras, que, enfim, a luta por direito ao trabalho, a sair de casa, é uma luta extremamente de mulheres, normalmente de uma classe de elite financeira, e brancas, porque as negras elas já estavam trabalhando há anos, elas sofreram os resquícios de uma escravidão, e nessa mesma série, enquanto a Malu está buscando autonomia, sair um pouco da casa da família dela, a Dália está buscando menos precarização de trabalho, porque ela já trabalhava, só que ela trabalhava numa casa de família. Então, esse recorte que a gente pensa, as mulheres buscam trabalho, lutam por trabalho, é um recorte específico de um grupo específico de mulheres. Tá? Mas, infelizmente, também o direito ele vai olhar principalmente para esse grupo. Então, esse é o material documental que a gente tem do direito para analisar. Então, em 62, vem o Estatuto da Mulher Casada,
que é uma lei que vai trabalhar um pouco, então, com essa questão de que a mulher, ela podia ter poucos direitos externos ao lar. Então, abrir uma empresa, trabalhar, porque ela era considerada relativamente capaz, que até pouco tempo atrás era o status dos adolescentes. Esse estatuto, ele é protetivo para a mulher casada, ele regulamenta a situação da mulher casada, trazendo um pouco mais de direitos do que a gente tinha lá no Código de 16. Então, aí a gente vai ver praticamente todo o século passado está embutido nisso. Então, em 16, a mulher tinha muito pouco direito, e em 62 ela passa a ter um pouco mais, e isso também é um resquício muito forte de movimentos internacionais, tá? Em busca de direitos das mulheres, que vem muito depois da Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres saem para o mercado de trabalho por ausência dos homens e elas nunca mais voltam para as casas, porque elas passam a ocupar cargos de trabalhos que foram necessários ali na lacuna de trabalhos masculinos que estavam na guerra. Então, depois da Segunda Guerra, a gente tem aí um avanço em direitos humanos e direitos das mulheres em geral, que também vão acabar refletindo no Brasil, mas depois, assim. Então, essa lei, que é bem legal para quem tiver interesse em ler um pouco, para entender um pouco da história, ela dispõe sobre a situação jurídica da mulher casada, regulamenta um pouco mais. E daí ela começa a equiparar a possibilidade de que os dois têm funções na casa, mas o marido, ele passa a ser o chefe da sociedade conjugal, tá? Então, é bem explícito. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com colaboração da mulher no interesse comum do casal e dos filhos. Então, esse imaginário que a gente tem de chefe do lar, quem que manda, quem dá a última palavra, em algum momento isso esteve na lei, tá? Enfim, isso repercutia em vários efeitos da vida das mulheres. Daí, posteriormente, só em 77, 77 é bem recente, gente. Muita gente aqui já devia ter nascido até em 77, e o divórcio passou a ser permitido, que antes ele era proibido. Peraí, só um minutinho que eu dei uma engasgada com a água. Antes ele era proibido. Então, se a mulher ela decidia se divorciar, gente, você está numa relação que não faz sentido para você por 1 milhão de razões. Você não tem como sair dela. Era até que a morte o separe mesmo. Não existia a possibilidade do divórcio. Ele passa a existir em 77, tá? Antes era o desquite, mas o desquite não regulamentava direitos, ele era uma situação extrema ali, normalmente em caso de traição, alguma coisa muito extrema, normalmente de traição da mulher, tá? Então, era o desquite, daí a mulher ficava com o papel de desquitada. Mas o divórcio, ele passa a existir, então, como direito em 77, e também traz outros elementos, como a faculdade da mulher de acrescer o sobrenome do marido. Nas legislações anteriores, era um direito da mulher acrescer o sobrenome do marido e uma obrigação do marido. Então, a mulher, ela integrava a família do marido e era importante ter esse sobrenome masculino. Era algo como socialmente muito importante para uma ascensão do papel da mulher. Ela recebeu o sobrenome do marido. Nesse momento, começa a virar facultativo, tá? Porém, o divórcio ele ainda não era direto. Você precisava de um período de separação, que daí nesse período você ia refletir melhor, entender se era aquilo mesmo que você queria, e para então se divorciar, tá? Gente, a violência, ela não é um aspecto atual, ela existe aí no passar do tempo, em todos esses períodos. Então, imagina você numa relação que podia até ser violenta e que você não consegue sair dela porque não tinha lei que permitisse, pelo contrário, era proibido. Tá? E essa questão da separação antes do divórcio de fato, ela só foi acontecer numa emenda em 2010, tá? Bem recente, a 66. E também existia uma discussão de culpa, que era um dos cônjuges, eles tinha que ser considerado o culpado pelo término, então, da relação, da sociedade conjugal. E o culpado, ele perdia muitos direitos, principalmente em relação à guarda dos filhos. Então, aqui também são alguns artigos que estavam vinculados a essas leis, tá? Sobre o cônjuge inocente. Então, o cônjuge inocente, ele tinha direito a ficar com a guarda dos filhos, enquanto o cônjuge culpado, ele perdia esse direito, a não ser que o divórcio fosse consensual. Então, daí se iria estabelecer quem seria o guardião das crianças, e no caso de
no caso de que não houvesse um culpado, então, propriamente dito, normalmente ficaria com a mãe, tá? A guarda, ela era materna. Mas, enfim, a mulher não estava inserida plenamente no mercado de trabalho, vários aspectos aconteciam, então, mesmo se houvesse essa separação, não seria uma separação tão simples, assim como ocorre muitas vezes nos dias de hoje. Tá, então, a gente vivia uma sociedade em que a mulher, ela tinha um papel muito desigual ainda. A gente precisou ir galgando leis para começar a ter poder público, a ter um poder sobre o ambiente externo, e não só sobre a casa, sobre os filhos, mas sim direitos exteriores aos direitos domésticos. E em 88, a gente passa, em 87, na verdade, um pouquinho antes, para culminar em 88, começa a acontecer um movimento constituinte, né? Vai constituir uma nova Constituição, que ela tem em vigor até hoje, em que essa Constituição ela abarcou diversos movimentos sociais e interesses de várias camadas da população. Então, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o CNDM, ele fez uma campanha nacional, diversas cidades, atingindo um público muito grande, de saber quais eram os interesses e quais eram os anseios das mulheres na Constituição de 88, tá? Então, era a campanha Mulher e Constituinte, que daí, nessa mesma linha de que tudo nosso é delicado, tudo nosso é florzinha, é batom, passou a ser denominado Lobby do Batom. Então, foi feita uma carta, tá? Que ela tá no site do Senado, se eu não me engano, depois eu vou apresentar o link, que é bem interessante de ler. Essa carta ela já era muito visionária, ela já pedia diversos direitos reprodutivos, direitos trabalhistas, reforço do SUS, tudo isso também como direitos das mulheres, porque o SUS, a mulher, ela, embora lutasse por direitos públicos, ela sempre foi muito colocada como a chefe do lar no sentido de cuidado, assim, né? A responsável pelos cuidados dos filhos e tudo mais. Então, saúde é um direito que fatalmente em algum momento vai chegar no direito das mulheres. Ou então uma previdência social mais organizada também chega no direito das mulheres. Então, essa carta é muito interessante, ela é bem extensa em direitos, tá? Que é uma foto histórica também do momento da entrega da carta dos constituintes na sessão. E o emblema da campanha era Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher, tá? O Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, esse aqui é um dos encontros. Perdão, aqui está o link da carta, tá? Tá na Câmara, é bem interessante esse documento para análise e para conhecimento, enfim. E a gente entender, que eu também gosto muito de fazer essa ressalva, de que a luta das mulheres não é de hoje. Existe uma luta das mulheres no passado, as mulheres do passado derrubaram muito sangue aí, muito suor, para a gente poder estar olhando para as leis que a gente tem hoje. Então, é uma luta histórica que tem que ser relembrada em todos os seus aspectos. E daí eu acho que um dos principais artigos que essa campanha acabou aprovando, né, como mérito da campanha, foi o artigo 5º, inciso 1º, tá, que traz a igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E o 226, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Aqui a gente já abriu essa possibilidade de igualdade, que antes lá atrás a gente tinha o homem como o chefe, né? E agora aqui a gente já traz essa nova proteção para uma igualdade e já a coibição da violência nos âmbitos das relações. Eu acho que também, só resumindo um pouco, no 227 e no 226, também tem outros pontos que eu acho que são muito importantes da luta das mulheres, como o reconhecimento das famílias monoparentais, ou seja, aquelas formadas pelo pai ou pela mãe e sua prole, avô, neto, tio, sobrinho. E adivinhem qual é a maioria das famílias monoparentais no Brasil? São de mulheres, né? Tem uma frase muito interessante que é a maternidade é obrigatória e a paternidade é facultativa, né? Porque, infelizmente, acontece muito isso. A gente vê muitos casos de mãe solo aí que não tiveram nenhum apoio da figura paternal e, pelo menos, a Constituição trouxe essa proteção da família monoparental. Paternidade responsável e o livre planejamento familiar e a possibilidade da dissolução do vínculo conjugal não baseado na culpa. Aí, continuando um pouquinho dessa linha da igualdade, né, entre homens e mulheres, vem o Código de 2002, que é o que vai suceder o de 16. Então, o casamento estabelece uma união plena, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.
a adoção do nome de ambos, dever da mútua assistência e fim de discussão da culpa. Então, aqui vários aspectos interessantes. Igualdade, tá? A igualdade hoje em dia já está tão batida, a gente ouvia igualdade, igualdade, mas um dia não foi. Um dia a gente teve que ler que o homem era o chefe da sociedade conjugal. E também que era praticamente uma obrigação da mulher conseguir a adoção de um sobrenome masculino. Hoje em dia é uma faculdade de ambos. Você pode pôr um nome masculino do cônjuge varão no nome da cônjuge virago e vice-versa. Pode pôr o nome do cônjuge varão no da virago. E discussão de culpa, que também é algo muito, muito sutil, mas que traziam grandes aspectos de medo da mulher na área de um divórcio, de uma separação. Porque se ela fosse considerada a cônjuge culpada, ela ia perder guarda, ela ia perder diversos direitos. Era realmente bem catastrófico ser considerado um cônjuge culpado num divórcio. E um outro aspecto bem interessante, que reflete muito o papel da mulher no direito, é a tese da legítima defesa da honra, tá? No nosso Código Penal, nunca foi uma excludente de culpabilidade ou enfim, de qualquer forma de penalidade. Somente se enquadrava na lógica do crime passional. Mas o que ocorre? Nos casos de homicídio ou feminicídio, você vai fazer uma defesa em júri. E é um momento em que você precisa convencer os jurados da sua tese. Então, ela era muito utilizada uma tese de legítima defesa da honra, no qual desqualificava totalmente a figura da mulher que já foi assassinada. Então, trazia que ela era uma mulher que deixava aquele marido muito nervoso ou muito enciumado com diversas coisas que ela aprontava e coisas nesse sentido, até a ponto do júri se sentir convencido de que realmente, então, foi um crime justificável e absolver aquela pessoa, né? A gente tem alguns casos famosos na história que vão nesse sentido e que a gente consegue no tribunal consegue a anulação do júri de primeira instância. E somente em 2021, né, esse ano, o STF deu o entendimento de que é totalmente proibido alegar a legítima defesa da honra. Ele é inconstitucional, visto o princípio da dignidade da pessoa humana, porque realmente era um teatro no sentido de que aquela mulher ficava exposta, sendo totalmente, com a sua honra totalmente colocada à prova, todos os aspectos pessoais da sua vida, e que provavelmente nem eram verdade, mas era um artifício ali ardiloso para tentar uma absolvição do réu. Outro aspecto também que estava na lei e que logo era um reflexo da sociedade é a figura da mulher honesta. Então, muitos crimes, eles só eram considerados crimes se a vítima era considerada uma mulher honesta. Então, se ela não fosse uma mulher honesta, aquilo não seria um crime. Então, a gente pode falar em sequestro, alguns casos de estupro, tráfico. Então, considerava sempre, tráfico de pessoas, no caso, sempre a mulher honesta para que realmente ela fosse uma vítima daquele crime, assim. Então, isso refletiu em muitas esferas jurídicas, inclusive na discussão da culpa. Tá, até a Constituição de 88, a gente caminha muito no lugar de tirar a mulher do privado e passar um pouco para o ambiente público. Porém, aí na primeira década desse século, né, dos anos 2000, a gente tem um marco que é a Lei Maria da Penha, e que ele inaugura um microsistema protetivo do direito das mulheres, né? Então, vai ser uma lei totalmente diferente e que vai mudar a ótica, assim. A gente já não vai olhar a mulher no pé de igualdade, porém só com papéis diferentes, né? Aqui antes a mulher era vista como igual ao homem, porém ela tem papéis diferentes. Então, ela tem que ficar em ambiente privado, ela não pode ter todos esses direitos, porque não é o papel dela. A gente tira um pouco o véu da questão da violência, mediante o caso da própria Maria da Penha, que foi um caso que foi uma recomendação que o Brasil recebeu, tá? Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque o caso da Maria da Penha chegou lá depois de 15 anos no Brasil. A Maria da Penha sofreu uma tentativa de feminicídio, tá, gente? Então, depois de 15 anos no Brasil sem julgamento, sem prisão do réu, um convênio de ONGs leva esse caso para a Comissão Interamericana, e lá o Brasil recebe a recomendação do Brasil: você precisa cuidar das suas mulheres, você tem uma realidade endêmica de violência, e você precisa tomar alguma atitude. Então, a partir daí, é sancionada a Lei Maria da Penha, que ela tira do privado o problema da violência contra a mulher, que era aquela famosa frase, né? Entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e traz para o público.
para o ambiente público. Então, cabe à família, à sociedade e ao poder público coibir as violências contra as mulheres, né? E as finalidades da Lei Maria da Penha são proibir e prevenir a violência doméstica, familiar, zelar pela integridade física e psíquica das mulheres, garantir o exercício efetivo dos direitos humanos das mulheres. Então, trazendo também nesse lugar de que é uma violação de direitos humanos, a morte, a agressão, a violência contra as mulheres. Aí a lei, ela é um pouco restritiva na sua aplicação, então ela traz que a vítima tem que ser mulher, tá? A gente ouve muito, mas por que não existe João da Penha, João da Lapa, né? Porque as mulheres que estão em situação de violência, as mulheres que estão morrendo a cada dia, a misoginia ainda é um problema social no Brasil muito forte, e as mulheres, elas morrem dentro de casa, assim. Existem inúmeras pesquisas que depois a gente pode trocar mais disso, eu estou muito aberta aqui para quem quiser mandar inbox, conversar. Hoje a gente está fazendo mais uma análise da lei mesmo, mas que mostram um aspecto ainda muito alto de morte de mulheres, de número de boletins de ocorrência das diversas formas de violência, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, que as mulheres sofrem, né? Então, ela traz, a Lei Maria da Penha, ela traz uma maior visão para o ambiente doméstico, que é onde as mulheres mais morrem, então as mulheres mais morrem dentro de casa e os homens morrem mais em ambientes externos, então provavelmente é num ambiente de conforto, com pessoas que ela acredita que são próximas dela, que ela tem algum vínculo, e que é onde ocorrem as maiores lesões das mulheres, tá? E também numa lógica de vínculo afetivo. Na nossa trajetória de atuação tem diversos casos, mas tem casos de divórcio que já ocorreram há 5, 6 anos, mas o ex-companheiro continua ainda muito presente na vida da mulher, gerando violência psicológica, violência moral principalmente. Então, o vínculo afetivo, uma vez existente, ele pode perdurar no tempo para esse tipo de violência. Também é muito interessante que a Maria da Penha, ela traz as formas de violência, né? Porque ainda hoje na nossa sociedade é muito forte que só é violência a violência física. Se alguém pergunta de violência, a pessoa pergunta, mas cadê as marcas, né? Cadê a violência? Mas não. Muitas vezes a violência psicológica perdurada por anos, ou, enfim, dependendo do grau que for, ela pode ser muito mais forte que uma violência física, porque ela gera confusão, ela gera baixa autoestima, ela vai minando a individualidade daquela mulher. Então, o artigo 7º, ele foi bem explícito com quais são as formas de violência. Então, a psicológica, que é esse um pouco que eu estou trazendo, que é a manipulação, a diminuição da autoestima, limitação do direito ir e vir. Então, existem casos que a mulher está totalmente minada. Para conversar com outra pessoa, ela precisa combinar um horário que o companheiro não esteja sabendo, no celular, na hora que ele não esteja olhando, e assim, coisas do dia a dia, coisas saudáveis de uma pessoa, ela não consegue fazer, porque tudo que ela vai fazer vai gerar uma consequência violenta, mas ela ainda é muito sutil. A gente ainda não tem a total clareza de quais são esses limites de uma violência, porque ela começa no sutil e vai se agravando. Existe um movimento que chama escalonamento. Então, começa ali com talvez você não deva usar essa roupa, mas sempre num lugar de proteção, né? Um fingimento forjado que é uma proteção. Então, não use essa roupa, não frequente esses lugares, não fale com essas pessoas, porque não são boas, e daí vai escalonando. A momento de que o celular, que hoje em dia é um objeto tão necessário até de trabalho, fica 100% vigiado, e-mail vigiado, todos os passos são vigiados, sem contar com constrangimentos, humilhações, tudo isso também faz parte de uma violência psicológica. A violência sexual também, que é bem ampla, então, até no âmbito marital, quando a mulher não quer ter algum tipo de relação ou algo assim, também se enquadra na violência sexual, transmissão de doenças, tudo isso se enquadra na violência sexual. A violência patrimonial, gente, que também é algo bem sutil, porque os casais, eles trazem historicamente essa divisão patrimonial, então a mulher vai achando que está tudo bem, ela não saber sobre a vida financeira do casal, está tudo bem ela receber menos do que deveria, quando na verdade existe às vezes um quadro de violência patrimonial com objetos, instrumentos, tudo isso sendo retirado aos poucos. E a violência moral vai na linha de xingamentos, calúnias e injúrias. Ai, gente, tentando ser meio rápida, porque tem muita coisa para falar. A Lei Maria da Penha, ela também é muito importante nas medidas protetivas, então também
Se a gente não tivesse essas medidas protetivas, a gente ficaria anos para conseguir uma proteção. Então, um afastamento do agressor do lar, receber algum objeto, os documentos da mulher, que às vezes elas estão retirados pelo agressor, então recuperar os documentos. Essas medidas que hoje em dia parecem corriqueiras do dia a dia, se a gente não tivesse esses instrumentos das medidas protetivas, seria muito mais difícil obter qualquer decisão nesse sentido. Então, estão nos artigos 22 a 24, é bem legal também para quem quiser se aprofundar, dar uma lida. São diversas as possibilidades de medidas protetivas e elas são muito importantes para atendimento imediato, porque o caso de violência é um caso imediato. Assim, você pode estar falando com uma mulher hoje que ela está bem, amanhã a gente não sabe como ela está. Outro aspecto bem interessante que entrou em vigor em 2018 foi que o descumprimento de medida protetiva passou a ser crime. Então, ele tem uma pena cabível, enfim, que é de detenção de 3 meses a 2 anos. Então, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas. Porque antes a gente ficava muito de mãos atadas. Então, e se o agressor descumpre? Qual que é o próximo passo? Então, isso também é um avanço do microsistema protetivo das mulheres. A lei do feminicídio, tá? Que também é bem legal dar uma lida para se aprofundar. Ela já é de 2015, mas ela também traz para a gente essa preocupação de que as mulheres estão morrendo e elas não estão morrendo iguais aos homens. Não estão morrendo pelos mesmos motivos que os homens morrem. Elas estão morrendo pelo menosprezo ou discriminação à condição da mulher, tá, gente? E daí isso que eu estou falando não é nada extremo, porque está na própria letra da lei. Então, a lei assume que sim, as mulheres são desprezadas e ocorre uma discriminação a ponto da gente ser assassinada. Aí também tem pesquisas muito interessantes que mostram formas como as mulheres são assassinadas. Então, muito estrangulamento, com asfixiadas, né, com a boca tampada, enfim. Muitos golpes no lado da face. Eu estou bem aberta para mandar esse material para quem precisar, mas é bem interessante a gente observar que está ligado a esse menosprezo, a misoginia propriamente dita, e essa diminuição da condição da mulher. A mulher ainda é muito vista como menos, e por isso a gente ainda precisa de todo esse caminhar, né, de legislação e de proteção. Outro aspecto é a importunação sexual, né, que também é uma outra lei que eu acho que ela é bem importante nesse microsistema protetivo, porque antes, quando ocorria algum ato, né, praticar contra alguém sem sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro, a gente ficava de mãos atadas numa atuação, porque muitas vezes não queriam enquadrar como um estupro propriamente dito, ou então seria uma contravenção, né? Teriam outra abordagem. E que mostra que não, tem uma lesão ao bem jurídico, ali, a dignidade, a pessoa, todos os atos libidinosos não consentidos. Então, a lei da importunação sexual, ela é bem protetiva para as mulheres, porque há diversos assédios, né? A gente coloca aí num grande guarda-chuva de assédio, quando a gente está conversando mais de uma maneira menos técnica jurídica, os atos libidinosos contra a vontade da mulher, né? Eles entram todos nesse aspecto do assédio. E o assédio, ele é principalmente protegido por essa lei, assim. Porque, às vezes, é uma passada de mão, às vezes, é uma cantada de um jeito bem agressivo, que vão todos entrar nessa lei, tá? Então, ela é bem protetiva, porque ela vai conseguir enquadrar situações que eram mais veladas do dia a dia e que não entravam como um estupro. Outro aspecto que também a gente já trabalhou em casos de mulheres muito desesperadas é a ameaça de revenge porn, né, pornô de vingança. Essa palavra não é boa porque não tem nada a ver com vingança, mas que divulgar, o tipo penal é bem grande, tá, gente? Oferecer, disponibilizar cenas de sexo, de nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima, tá? Então, muitas vezes a situação ela ocorre com consentimento, porém, a divulgação, não. A divulgação é um ato de violência que vai ocorrer pelo simples poder do agressor. Então, nas diversas situações possíveis, o agressor tem por bem divulgar material que ele não deveria. E também é uma legislação recente que vem nesse sentido de ajudar na atuação de combate à violência contra a mulher. Outra legislação bem importante foi a lei do stalking, né? Que já é bem mais recente, também é desse ano, que vai na linha da perseguição, que também era uma outra conduta que ela existia muitas vezes, mas como enquadrar, né? A gente enquadrava como injúria, como calúnia, era muito complicado, porque é sutil, é do dia a dia, mas aí, de repente, a vítima tem
milhares de prints, milhares de ameaças mostrando que ela está sendo perseguida, assim, por uma pessoa, e essa perseguição, ela gera angústia, porque você nunca sabe também qual é o próximo passo daquele agressor. Então, a lei do stalking, ela foi bem importante também para essa atuação. Inclusive, gente, a lei, os tipos penais, eles são importantes para a gente atuar, como denúncia, juridicamente mesmo, mas também são muito importantes para a gente entender que aquela situação existe e cair em consciência. Que sim, não é bom alguém te perseguir reiteradamente, de uma forma a lesar a sua liberdade de ir e vir, locomoção. Então, a gente vai também trazendo para consciência que diversas atitudes são formas de violência. Um outro artigo interessantíssimo que incorporou ao Código Penal é o artigo da própria violência psicológica contra a mulher, né, gente? Então, o legislador esse ano entendeu que é um dano emocional a violência psicológica, ele é um dano que lesa um bem jurídico como se fosse uma violência física. E aquela mulher vai gerar traumas que muitas vezes vão culminar em suicídio. Então, também é uma discussão muito séria e que entrou também como artigo esse ano e que faz parte do microsistema protetivo. Essa mesma lei traz um projeto interessante, mas que ainda é muito iniciante, que é o projeto do X vermelho na mão, da marca vermelha na mão, que é um projeto que vai acontecer em parceria dos órgãos públicos com os privados, principalmente com as farmácias, no qual a mulher que está em situação de violência não tem forças para denunciar, ela pode mostrar essa sinalização vermelha na mão e o parceiro privado, então, ele vai ter que tomar atitudes a partir daí. Eles têm as cartilhas já que estão nos sites, que também podem orientar as farmácias e os diversos parceiros que querem entrar nessa luta. Aqui, gente, eu trago muito lugar informativo, tá? Que são as diversas sanções de leis que aconteceram no ano de 2019, que vão incorporando esse microsistema, que são bem importantes. Então, quando uma mulher está numa situação de violência, já tem diversas leis que vão poder aportar nessa atuação. Então, é bem interessante para quem tem interesse em aprofundar, ler um pouquinho de todas elas, tá deixando um pouquinho aqui, se quiser anotar. Também as um pouquinho do ano de 2020. Tá? E eu acho que é isso, gente. Eu prometi ser breve, para não me estender demais também. E agora eu fico um pouco aberta para as conversas e discussões aqui do grupo. Seguem os meus dados para quem quiser também pedir material ou qualquer outra coisa depois. Obrigada. Obrigada, Bru, foi sensacional a sua fala. Quero agradecer, eu acho que você conseguiu, né, de uma forma sucinta, repassar toda essa visão, né, nos trazer essa visão dessa evolução dos direitos das mulheres, e eu concordo muito contigo. Eu acho, eu gosto muito daquela fala que diz, né, a vida não é foto, né, a vida é filme. Então a gente não pode olhar o retrato do que a gente está vivendo agora e pensar, nossa, poxa, né, a violência contra a mulher está imensa, então a gente está num buraco e tal. Está muito complicada a situação, mas já esteve muito pior. E a gente, hoje, é o que tu falou, de fato, nós temos instrumentos capazes de aplacar essa violência. E cada vez mais, com a presença das mulheres nos espaços de poder, as mulheres avançando dentro do legislativo, aí, quanto mais mulheres nós tivermos nesses espaços, tão mais instrumentos nós teremos e instrumentos capazes de coibir essa violência, algo extremamente importante. Então, quero perguntar se a Thaís tem algum comentário a fazer também da fala da Bruna. É incrível, né, essa projeção, e o que eu tenho resumidamente a dizer é obrigada pelas mulheres do passado, agradeço as mulheres do presente e já agradeço as que virão, porque sem essa luta, sem essa consciência, não chegaremos a lugar algum. E agradeço a Bruna do presente, né, Bruna, porque é isso, se a gente não tem essa expectativa, essa esperança de viver, a gente não vive. Então, eu agradeço, viu? Só agradecimento mesmo. Passo a palavra agora para o Francisco ou para a Fernanda.
Isso, eu acho que, eu não sei se a Fernanda está conosco, ela mandou uma mensagem falando que ela estava com uma instabilidade muito grande na Ah, internet, que que ela não estava pena. conseguindo voltar, Que pena. mas, né, se ela conseguir, tanto melhor. Agora, vamos passar a palavra aqui para o Eric, para que ele possa encaminhar as dúvidas das pessoas que escreveram aqui no chat ou mandaram no Q&A. Quem ainda não enviou a sua dúvida, por favor, faça, mande a mensagem aqui no chat, mande aqui no Q&A, para que nós possamos encaminhar para a doutora Bruna. Ok, Francisco, a palavra é sua. Agradeço a doutora Bruna pela excelente apresentação, muito esclarecedor. Aproveito aqui para deixar minha autodescrição, que eu não fiz anteriormente. Eu sou um homem branco, estou com barba, com a camiseta verde, sentado numa cadeira de couro preta, e atrás de mim temos uma parede bege, e ao lado uma porta sanfonada marrom. Eu tenho uma dúvida para perguntar para a doutora Bruna, a respeito das recentes mudanças na legislação penal. Se, ao seu ver, tem algo a ser acrescentado ou mudar na legislação penal referente à proteção das mulheres. E, complementando o que a Adriana disse, acredito também que o papel fundamental depende das mulheres para elas incorporarem os direitos através do legislativo. Participação maior na política, que a gente está vendo muito com o pessoal trans. Então, essa era a minha dúvida. Oi. Sobre a legislação, né? Nossa, tem muita coisa. A gente tem muito por caminhar, assim. Mas eu gosto muito da interseção com políticas públicas, né? Eu gosto muito de uma interseção de uma ampliação de abrigos, tá? Que a DDM seja mais acolhedora. Às vezes é um lugar frio, então a mulher... gente, é um movimento. Essa questão da denúncia e tudo mais. É só denunciar. Não. É um processo complexo que a pessoa está debilitada, vulnerável, anos de diminuição da sua própria autoestima, da sua capacidade de ser uma pessoa adulta que vai responder pelos seus próprios movimentos, ser acreditada, então a pessoa é muito desacreditada. Então, eu acredito que o aparato público, eu acho que hoje em dia ele tem que ser prioridade, assim. Então, como as EDMs são equipadas, então os horários de atendimento, a forma do atendimento para ser cada vez mais acolhedor, talvez alguma psicóloga de plantão em todas as EDMs, casas de acolhimento, então para onde a mulher ter para onde ir, então ampliação desses serviços, que esses serviços tenham cada vez mais qualidade, eu vejo que hoje em dia tem que ser uma prioridade em relação à legislação penal. Apontamento tem muitos, assim, e mesmo eu acho também os grandes grupos das violências, eles são macros, mas eu acho também quando tiver leis mais específicas sobre as violências, também colaboram muito para que a gente possa enquadrar e trabalhar com o judiciário, com as delegacias. Mas eu vejo como uma prioridade agora a implementação de tudo isso. Então, as DDMs bem equipadas, um aparato público de excelência para que a mulher seja acolhida e ela acredite que ela tem para onde ir, assim. Porque se ela não acreditar, ela não vai. Porque senão ela tem medo de piorar a situação dela. Não sei se eu fui clara, mas é isso. Sim, sim. Há muito a ser feito, né? Com relação à legislação. Sim. Temos aqui algumas perguntas no Q&A. O Fernando Rocha Ataíde pergunta se medidas de mediação de conflitos se fazem presentes nesse caso de violência ou não. E também se apenas a criação de leis é suficiente para resolver conflitos sociais. Se existem pesquisas para mensurar esse impacto dessas leis e como manter um equilíbrio para que não ocorram exageros. Tá, vamos... Pode repetir a primeira? Então, ele pergunta se as medidas de mediação de conflitos devem se fazer presentes nesses casos de violência ou não.
Gente, isso é um tema bem polêmico, tá? O nosso entendimento é que isso seja muito evitado, para não cair numa coisa que a gente chama de revitimização. Então, a vítima, ela tá latente nela tudo que ela viveu, tá uma ferida aberta, para falar um português mais claro, e daí se ela é colocada numa situação de mediação, conciliação, ela vai reviver tudo aquilo, e é muito difícil que o agressor mude de postura. Ele fala, não, agora realmente você tem todo esse direito, pode pegar. Não. Então, a gente prefere que nesse tipo de caso ocorra realmente a decisão judicial, suprindo a vontade das partes e falando, não, você tem direito a isso, você tem direito a isso. A gente não acha que é um bom caminho, expor novamente a vítima para o que ela já viveu. Daí, essa era a primeira, né? Daí tem uma segunda. Ele complementa ainda. Se apenas a criação de leis é suficiente para resolver conflitos sociais, e se já existem pesquisas para mensurar esse impacto dessas leis. Sim, tem diversas pesquisas, o IBGE lançou uma agora bem recente também. A pandemia agravou muito, tá, gente? A situação das mulheres na pandemia aumentaram muito os números de denúncia, e é isso, a pandemia ela aflorou muitos problemas sociais que já existiam, dentre eles o fato da mulher estar trancada em casa com o agressor e o dia inteiro sem ter escapatória, sem ter com quem conversar, sem ter possibilidade de fazer uma denúncia para terceiros ou algo assim. Então, tem diversas pesquisas. Tem uma do IBGE recente, tem alguns relatórios também recentes que vão mostrar. Eles mostram, em relação à Maria da Penha, que também completou aniversário agora em agosto, mostra também que em relação às mulheres brancas teve uma melhoria gigantesca com a Lei Maria da Penha, mas em relação às mulheres negras, não. Então, tem diversas pesquisas recentes. Tem o Instituto Maria da Penha também, que apresenta muita coisa legal. Complementando ainda o Fernando, obrigado pelo esclarecimento. Se não faltam políticas públicas no atendimento desde a saúde até o acolhimento, e como manter um equilíbrio para que não ocorram exageros? A política pública ela é primordial, assim, vai ser muito difícil a gente conseguir efetivar o direito das mulheres sem políticas públicas. Só se a mulher realmente for muito rica e tiver uma rede de apoio muito grande, e que daí ela não está precisando, mas caso contrário, e a rede de apoio precisa acreditar no que ela está falando também, porque acontece casos de mulheres muito ricas, mas ninguém acredita, porque o agressor ele é um bom pai, ele tem uma aparência, né, social de muito bom pai, muito bom marido. Então, todo mundo fala, não, o que você está fazendo? Você está terminando com essa pessoa incrível, quando, na verdade, a pessoa está vivendo ali um ciclo de violência muito grande. Então, mas em mulheres que não vão ter condições materiais, as políticas públicas, elas são essenciais para a gente conseguir efetivar os direitos das mulheres. Então, desde hospital de referência, acolhimento, delegacias 24 horas, tem alguns municípios que estão implementando uma ronda da Maria da Penha. Então, é isso. Temos ainda mais 3 perguntas aqui. A Monique Lian, ela pergunta, na verdade, ela quer entender um pouco mais sobre a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, se ela inauguraria um microsistema de proteção à mulher. Sim, a gente que estuda essa visão, a gente tem como premissa de que a Maria da Penha ela foi a lei que inaugurou esse microsistema, porque desde então a mulher ela vinha ali figurando como uma legislação civil, então vamos regulamentar o papel dela como casada, como solteira, no lugar principalmente doméstico, mas a Lei Maria da Penha ela vem após uma exposição muito grande de dados e da realidade brasileira das mulheres, que a gente morria mesmo. Existiam anos de julgamento, sem uma condenação efetiva de um réu, né, no caso da própria Maria da Penha, ou então a realidade das mulheres brasileiras. Ele vem um pouquinho também relativa à Convenção do Belém do Pará. Então, a Maria da Penha ela é a primeira lei que vai ter essa abordagem estritamente protetiva, que vai assumir que a mulher está numa situação de violência e que ela precisa ser protegida. A Constituição pincela um pouco, mas a Maria da Penha é que vai inaugurar essa necessidade de uma legislação que vai ter como finalidade a proteção da mulher, entendendo ela como população vulnerável. Obrigado. Eu vou passar a palavra para a Fernanda, para ela complementar as perguntas.
Olá, eu gostei muito da palestra, achei muito esclarecedor, muito interessante o tema, e eu vi uma pergunta que eu achei interessante. Se a Lei Maria da Penha, ela abrange também as pessoas trans, no caso, as mulheres trans. Sim, sim. O maior entendimento tem vindo no sentido de que sim. É isso, é uma legislação viva, vai ter precisar da delegacia, vai precisar do juiz, vai precisar subir ali outros graus de recurso, mas a maioria dos entendimentos vem no lugar de que sim, uma vez que a mulher se auto-intitula mulher cis ou trans, sim, ela vai ter essa proteção. Muito obrigada pela... Quero aproveitar aqui a deixa para fazer uma pergunta também, né? São muitas legislações e a maior parte das mulheres não tem conhecimento, na verdade, né? Dessas legislações todas. Quando uma mulher chega numa delegacia para denunciar um agressor, ela não sabe exatamente se existe alguma proteção, né? Ela não conhece a legislação, ela não sabe exatamente se aquilo que está acontecendo com ela só sabe que é alguma coisa ruim, porque, né, muitas vezes a vítima só chega na delegacia naquele momento em que já está, né, já chegou naquele ápice da violência física, ou da ameaça de morte, mas, né, às vezes até envolvendo filhos e tudo mais. Então, normalmente pela tua experiência, né, ao atender essas vítimas, quando essas pessoas elas chegam na delegacia, elas são acolhidas, como é feito esse acolhimento? O que tu pode dizer para uma pessoa que está, de repente, nos assistindo e passando por uma situação como essa? O que tu recomenda? Qual seria o melhor canal para a pessoa conversar? Ela é acolhida na delegacia da mulher? A delegada vai ter aquele cuidado de explicar para ela o que diz a legislação, quais os direitos que ela tem? Como é que funciona isso? Porque eu acho que é uma questão de utilidade pública. Com certeza, muitas pessoas que estão aqui nos assistindo talvez estejam, infelizmente, passando por essa situação. Então, acho que como se dá esses primeiros passos, onde ir e o que fazer, eu acho que é importante. Resposta complexa, Adri. Vamos lá. É muito importante que a mulher ela se estruture o máximo possível. E daí vai na linha do que ela tiver de estrutura para isso. Então, se ela puder contratar uma advogada feminista, melhor dos mundos. Mas se não puder, vai ter a Defensoria Pública também, que tem núcleo da mulher especializado. Tem o Ministério Público, que também tem núcleo das mulheres, tem as promotorias de JVD, que são específicas das mulheres. São ambientes que ela pode ir, primeiro, para se orientar, onde ela vai receber cartilhas, ela vai entender melhor o que está acontecendo. Não necessariamente ela já precisa ali começar algum processo, mas ela vai ter algum atendimento que vai explicar para ela um pouco do que está acontecendo. Mas vamos supor que ela queira ir direto para a delegacia, coisas que a gente orienta, e ela não vá com uma advogada, né? O melhor dos mundos é que vá com uma advogada, mas se não for, que ela tenha muito claro tudo que ela está vivendo. Então, que ela escreva o relato dela, pensando dias, horas que as coisas possam ter acontecido. Então, no dia 25, ele fez tal coisa, pegou meu documento tal, em tal hora. E, normalmente, ir com uma amiga ou com alguém da rede, não ir sozinha. Tá? Alguém que você sabe que vai te apoiar nessa sua decisão de seguir com isso. Então, ter tudo muito bem anotado do que aconteceu, ter claro também na sua mente do que você gostaria que acontecesse, então, que o agressor seja retirado do lar, ou não, que seja feita uma medida protetiva para recuperar. No meu caso, por exemplo, teve um caso que pegaram o doutorado de uma mulher. Imagina, nervoso. Recuperar o HD com o doutorado. Então, teve cada história que vocês nem imaginam. Então, você ter muito claro para você o que você gostaria que acontecesse. Não ir sozinha, ir com uma amiga, com alguém da sua rede, algum familiar, e anotado com dias, hora, endereço, porque tudo há um motivo, às vezes, para não conseguir fazer seu boletim de ocorrência. O serviço público é um serviço frio, em geral, não é acolhedor, não é um bem aqui que eu vou te dar um abraço, não, é um ambiente frio, um ambiente difícil, áspero. Então, tem lugares que são. Hoje em dia tem DDMs muito, muito bonitas também, muito queridas. A Casa da Mulher Brasileira também é uma referência. Mas pode acontecer de você ir para um lugar que não seja. Então, ir sempre acompanhada,
com tudo muito anotado para você ter claro na sua cabeça, porque você pode ficar confusa na hora de fazer o relato, que é muito comum ficar confusa, porque quadros de violência geram confusão. Então, ter os dias anotados, o endereço anotado, o que aconteceu, se de preferência, se tiver alguma testemunha, já ir com a testemunha, se não tiver testemunha, ir com uma amiga ou alguém de rede de apoio que te ajude a enfrentar esse momento, assim, porque também não é fácil. Doutora Bruna, eu gostaria de fazer uma outra pergunta que nós recebemos aqui. No caso, assim, se um homem trans engravidar, como que funcionaria a licença maternidade dele, por exemplo? Funcionaria como o da mulher, assim, vai nascer um bebê, precisa amamentar, precisa cuidar de um período, porque a licença maternidade também é para o bebê. Então, ela é mais para o bebê do que até do que para a mãe na lei, assim, o ECA protege muito a licença maternidade. Então, só que daí só precisa regulamentar os nomes, tudo certinho, mas precisa cuidar da criança igual, assim, amamentar. Obrigado. Temos ainda mais duas perguntas. O Fernando Ataíde está perguntando se a educação tem papel importante na mudança dessa cultura da violência. O quê? Desculpa. A educação tem papel importante na mudança dessa cultura da violência? Totalmente, assim, é muito importante. A Lei Maria da Penha traz também alguns artigos. A gente leiam essa lei, ela é muito legal. É que não deu tempo de trazer tudo, mas ela é muito boa. Nos primeiros artigos, ela traz esse tipo de política pública, de que tem que ter nas escolas. Inclusive, algumas OAB já entraram em contato com a gente, que tem essa linha de OAB nas escolas, para ser um dos temas importantes, porque as crianças, elas que vão mudando, assim, a visão da sociedade aos poucos. Então, é muito importante a gente mudar já a mente dos meninos também, desde muito cedo, para que eles entendam o papel deles, para eles entendam comportamentos tóxicos. Um dia desses eu vi também um comentário muito importante de quais comportamentos tóxicos os meninos têm desde criança. E um deles é provocar as meninas de maneira agressiva. Então, fica lá, para fulano, cutuca, sabe, tentando tirar a paz. E isso vai gerando ali um comportamento que vai naturalizando, né? Que a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que deixar a mulher sem paz, não tem que deixar a mulher tranquila, não pode respeitar o espaço da mulher. Então, é muito importante na educação, mas eu entendo que tudo compõe a educação. Então, uma decisão judicial condenando um agressor a um pagamento indenizatório, ou então a ele fazer um tratamento psicológico, ou ficar fora da própria casa, isso é pedagógico também. Então, eu acho que várias coisas vão englobando a questão da educação, né? Também campanhas de jornal, televisiva, tudo isso acaba somando na educação. Obrigado, doutora. Temos aqui mais uma pergunta, provavelmente talvez seja a última. A questão das mulheres trans no esporte. A Thaís Eduarda está perguntando aqui. Eu vou resumir a pergunta dela, que as mulheres trans são vistas como mais fortes, né, no esporte. Agora está em voga, principalmente no vôlei, né? Tem uma representante de mulher trans. E isso seria visto como um preconceito. Como superar isso, mas sem também deixar de fazer o papel da inclusão? Essa resposta, gente, vai ser minha opinião pessoal, tá? Porque é totalmente ainda debatido, não tem nada regulamentado exatamente ainda, e se tiver, vai ser no direito esportivo, que vai ser algo ainda bem específico. Então, na minha opinião, a gente vai ter que ir aceitando socialmente que a mulher trans é uma mulher, então vai ter que ir aceitando ela nos espaços, entendendo e naturalizando essa visão, porque se a gente for distinguir, a gente vai abrir uma porta para diferenciar muita coisa, então é melhor tratar com igualdade, porque é mulher e é isso. Certo. Obrigado, doutora. Bom, não temos mais perguntas. Então, eu agradeço aqui a sua participação, a sua exposição, desde a parte histórica até o momento presente. E vou passar a palavra também para a Fernanda.
Agradeço muito, doutora Bruna, a participação da doutora, foi muito esclarecedora, uma palestra muito boa em relação ao tema. E é assim, a gente aprendeu bastante, muita coisa com a sua explicação. Olá, Bruna, quero agradecer também em nome dos acadêmicos e acadêmicas, em nome da nossa comissão. E, nossa, assim, foi uma aula que a gente precisaria de mais umas 4, 5, 6 webinars, porque é algo que a gente precisa debater, debater, debater. Se a gente aprende na escola, se a gente aprende no berço, se a gente... Então, é um assunto que a gente tem que rebater até que isso, infelizmente, precisa da naturalização daquilo que é natural, né? Mas agradeço todo o estudo, todo, né, a evolução histórica dessa representatividade. Agradeço mais uma vez a doutora Adriana, não sei se ela vai fazer algum apontamento final. Mais uma vez agradeço os acadêmicos, né, então a Comissão de Cultura e Eventos por mais esse evento que tanto engrandece e fortalece a nossa advocacia. Muito obrigado. Obrigada, Thaís. Obrigada aí pela condução dos trabalhos. Parabenizo também o Francisco e a Fernanda pela mediação, pelo encaminhamento das perguntas, das dúvidas. Muitas dúvidas e muitos elogios no chat. A doutora Bruna, com certeza, como eu falei no início, né, é uma palestra muito necessária, porque muitas pessoas não conhecem os seus direitos. E com esse advento da pandemia, a divulgação dos nossos eventos através do Simpla, nós temos um público que é formado não só por acadêmicos e acadêmicas de direito, às vezes nós recebemos pessoas que são leigas e que se interessam pelo título da temática mesmo. Então, com certeza, pessoas que estiveram aqui, que ouviram a tua fala, que vieram justamente buscar esses conhecimentos. E, como eu comentei há pouco, com certeza, pessoas que, infelizmente, estão passando por situações como essa, né? Eu leciono direito constitucional em todas as turmas, em algum ponto eu encontro uma maneira de falar sobre a questão da violência contra a mulher, porque é algo necessário e é impressionante como em todas as turmas que eu lecionei até hoje, todas as vezes que eu puxei esse assunto, alguma mulher comentou, eu passei, então, assim, é algo que a gente precisa falar, porque as pessoas precisam conhecer melhor. Como tu bem comentaste, né? As pessoas ainda têm uma visão de que a violência é só violência física, porque muitas das violências, tanto a violência moral, quanto a violência patrimonial, violência psicológica, principalmente, ela é naturalizada e muitas vezes romantizada na nossa sociedade, né? Eu brinco muito em relação às músicas sertanejas, tem várias que romantizam violências, né? As pessoas acham bonitinho, assim, não vou cantar a parte da música, porque senão depois vai dar problema para a OAB. Mas, né, é só pensar em músicas que tiram a opção da mulher, né? Tipo, você vai fazer sim o que eu quero. Ai, parece tão bonitinho, mas se você parar para pensar e fizer esse filtro do tipo, olha, o que está sendo dito aí é que a mulher não tem escolha. E todas as vezes que a gente lê uma manchete, uma notícia sobre a violência contra a mulher, a notícia é veiculada dessa forma, inconformado com o fim do relacionamento. Eu gosto muito de uma fala da doutora Alice Bianchini, que ela diz, olha, a gente tem que mudar isso, porque a notícia ela é veiculada de uma forma romantizada também. Nossa, a pessoa estava consternada e não conseguiu lidar com o fim do relacionamento. Não, o autor, o criminoso, não respeitou a autonomia da mulher. É assim que tem que ser dito, é isso que tem que ser falado, e é isso que tem que ser entendido pela sociedade, que as mulheres são seres autônomos e têm, né, o poder de decidir sobre a sua própria vida. Então, não romantizar essa falta de opção, porque ainda nos remete para essa coisa tão antiga do tipo, o sonho da mulher é encontrar um homem, né? Que é a mulher sem um homem do lado. Adoro aquela frase, acho que é da Cher, né? Que ela fala, uma mulher sem um homem é um peixe sem bicicleta. Não, né? Não, quem disse que a gente precisa? Quem disse, né? Quantas mulheres incríveis que tocam a sua vida e, ok, são mulheres inteiras. Então, a gente precisa modificar esse olhar, né? E modificar uma série de coisas
que a gente enxerga e que são naturalizadas, apresentadas para nós de forma naturalizada. Bru, quero perguntar se tu tem alguma consideração final a fazer antes de encerrar o evento. Principalmente agradecer, né? É sempre uma oportunidade para falar desse tema. É um tema que eu vivo e trabalho. Eu adotei esse tema para minha vida porque é muito necessário, né? Desde criança eu vejo as incoerências e falo, não consigo me enquadrar. E é isso, eu acho que a gente precisa ser indignada mesmo, todas e todos e todes, e se indignar com a realidade que a gente tem em diversos aspectos de diversidade, não só com gênero, mas e poder tocar isso, conversar sobre isso, trazer esse tema sempre, porque é assim que a gente vai desconstruindo aí os velhos tabus e trazendo novas possibilidades e normalizando novas situações que há 100 anos atrás eram totalmente diferentes, 50 anos atrás, 30 ou até 10 às vezes. Então, é isso. Obrigada por estar aqui, obrigada também pela mediação, Eric, Fernanda, Thaís, muito obrigada. Eu me senti muito acolhida e foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Bru. Nós que agradecemos grandemente. E a Adri também, desculpa. Maravilhosa, Não, Adriana, presidenta maravilhosa. A gente não tem essa frescura. Então, né, o que importa é que estamos juntas, estamos sempre juntas, e eu quero agradecer demais. Foi maravilhosa a tua fala, importante, necessária. Quero agradecer novamente ao Eric e à Fernanda por representarem os seus colegas aí de forma brilhante. Agradecer mais uma vez a Thaís, né, que está sempre aí, parceiraça. Então, obrigada de coração, né? O que seria, né, de nós sem esse engajamento, tipo, gente, aí, vamos lá, e todo mundo sempre tem alguém que está ali e fala, tá bom, eu vou. E é isso que faz com que a comissão consiga realizar tanto, né? A nossa comissão, acho que nós realizamos mais de 200 eventos ao longo desses 2 anos de gestão. É muita coisa, porque se a gente parar para pensar, todo evento é um desafio, sempre tem, né, fechar uma coisa ali, uma coisa, e é desafio até o último momento, tadinha da Fernanda aí, né, lutando por essa internet até o último minuto, sempre é desafiador, mas é sempre essa sensação do tipo, poxa, vale a pena. Vale muito, muito a pena o trabalho que a gente realiza, porque eu tenho muita confiança que aquilo que a gente faz, esse conhecimento que a gente leva às pessoas é transformador, e é a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém, elevar conhecimento. Então, eu quero agradecer muito a todos e todas, esperamos vocês nos nossos próximos eventos, sigam as nossas redes sociais, sigam as redes sociais da doutora Bruna, e esperamos vocês, então, e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada.